Graça e paz, meus irmãos. Vamos dar continuidade aqui à nossa terceira aula sobre o crescimento espiritual. A palavra de Deus diz, nós estamos pegando como tema 2 Pedro capítulo 3, versículo 18. Antes crescei na graça e no conhecimento de Deus. Agora, como vamos crescer espiritualmente se não formos disciplinados pela palavra? A Bíblia diz que Jesus foi disciplinado. Glória a Deus. Que ele, como filho, mesmo sendo filho, aprendeu com a disciplina. Glória a Deus. E a Bíblia diz que Deus disciplina o filho que ama. Está lá em Hebreus capítulo 5. E hoje nós vamos falar o terceiro tópico aqui desta lição. Nós já falamos da regeneração, falamos da oração, falamos do jejum. Agora nós vamos falar da disciplina da leitura da palavra de Deus. Glória a Deus. Hoje nós vamos aprender tomando Jesus como exemplo, que Ele é o nosso exemplo. Está lá em João capítulo 13, versículo 15. Jesus é o nosso exemplo. Então nós vamos meditar hoje sobre a disciplina da palavra, do devocional com a palavra, do amor à palavra, que sem a palavra de Deus nós não vamos chegar a lugar algum. Pode ter louvor, pode ter barulho, pode ter gritaria, pode ter o que for. Sem a palavra de Deus, você não vai crescer, você não vai sair do lugar, você vai ser aquele crente menino e não vai render nada para o reino de Deus. Porque tudo no reino de Deus acontece através da palavra. Nada acontece se não for através da palavra de Deus. Então, gritaria não resolve, uma hora de louvor não resolve, congresso não resolve, campanha de 7 mergulhos de Naamã não resolve, campanha de entregar Isaac não resolve, campanha de sal grosso não resolve, campanha de óleo ungido não resolve, campanha de jogar água ungida no povo não resolve. O que resolve é o poder da palavra. O que resolve é um crente cheio da palavra de Deus. É um crente que ora, é um crente que jejua, glória a Deus, é um crente que medita na palavra de Deus, é um crente que ama os mandamentos de Deus, como diz o Salmo 128, versículo 1, bem-aventurado o varão, glória a Deus, que tem grande prazer nos mandamentos de Deus, da palavra de Deus. O Salmo 1 diz que bem-aventurado o varão que medita na lei deste livro, será comparado como uma árvore plantada junto às correntes das águas. Então tudo é através da palavra. Nós vamos tomar Jesus como exemplo. Lucas capítulo 4, versículo 16 até o 20, diz assim: chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou no dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. Então Jesus era disciplinado, Jesus conhecia as Escrituras, Jesus sabia o que estava falando, Jesus sabia que nos sábados ele tinha que estar ali cultuando a Deus, louvando a Deus, ensinando a palavra de Deus. Olha a disciplina de Jesus, olha a disciplina espiritual. Jesus pregava no decorrer da semana, mas no final de semana Jesus tinha um compromisso com a casa de Deus. Então, Jesus tinha compromisso com o culto. Olha aqui, o que diz aqui, como era segundo o seu costume. Então Jesus todo sábado estava ali, aprendendo a palavra, ouvindo, interrogando, ensinando a palavra. Glória a Deus. E Jesus sabia do que estava falando. Por quê? Porque Jesus tinha uma vida disciplinada à leitura da palavra de Deus. Glória a Deus. Versículo 31 diz, e desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados, e admiravam-se da sua doutrina, que a sua palavra era com autoridade. Por que admiravam? Porque Jesus conhecia as Escrituras. Jesus sabia o que estava falando. Jesus conhecia o tempo da visitação de Deus. Glória a Deus. Jesus, aleluia, era cheio do conhecimento de Deus. Porque sem o conhecimento de Deus, nada acontece. Não há crescimento, não há desenvoltura, não há. Se você não dedicar tempo à palavra de Deus, você está perdendo o seu tempo. Que tudo acontece através da meditação, do conhecimento da palavra do Senhor. Glória a Deus.
disciplina espiritual da palavra de Deus. Jesus era um homem letrado na palavra, cheio do conhecimento das Escrituras, tanto que ele diz: examinai as Escrituras, porque ela diz a meu respeito. Ele falava para os fariseus. Jesus conhecia as Escrituras. É o dever de todo cristão conhecer as Escrituras. É o dever de todo cristão meditar nas Escrituras. É o dever de todo cristão falar das Escrituras, orar as Escrituras. Sem a palavra de Deus não conseguiremos chegar a lugar algum. Glória a Deus. Vamos ver a vida dos apóstolos como era. Se era essa meninice que tem hoje, se essa gritaria que tem hoje, se era 2 horas de louvor e 15 minutos de palavra. Vamos ver como era a vida dos apóstolos, segundo a Bíblia. Glória a Deus, que a igreja primitiva é a nossa referência depois de Cristo. Vamos lá. Os apóstolos de Jesus não abriu mão da palavra de Deus. Atos 2:42, que diz, Atos 2:42, glória a Deus. Olha o que a Bíblia diz. Vamos tomar a igreja primitiva como exemplo para os nossos estudos. Jesus é a igreja primitiva. Olha o que diz, Atos 2:42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Os apóstolos não abriu mão da sã doutrina. Tem igreja que não tem mais doutrina. Igreja que não tem doutrina não cresce. Igreja que não tem doutrina, a doutrina de Cristo, que não fala sobre Cristo, sobre a cruz de Cristo, sobre a morte de Cristo, e sobre a ressurreição de Cristo, e sobre a vinda de Cristo. Essa igreja não cresce jamais, não crescerá jamais. Porque a Bíblia diz que os apóstolos perseveravam na doutrina. Glória a Deus. Os apóstolos não abriam mão da doutrina. Os apóstolos não abriam mão das Escrituras. Quantas igrejas, quantos obreiros, quantos pastores abriram mão da sã doutrina, abriram mão da doutrina para se envolver com outras coisas. Não, os apóstolos eram fiéis à doutrina de Cristo. Glória a Deus. Igreja que não tem doutrina não cresce. Igreja que não tem doutrina, o povo nunca vai conhecer a Deus, nunca vai conhecer os valores espirituais. Tem igreja que só fala nas coisas da terra, só fala em prosperidade, só fala nas coisas desse mundo. Não, nós fomos chamados para falar da sã doutrina, para ensinar ao povo o reino de Deus, para ensinar a palavra de Deus, para ensinar o povo a conhecer a Cristo. Aqui é uma preparação para o mundo vindouro que virá. Glória a Deus. Que mais? Terceiro, igreja que passa 1 hora aqui, com louvor e 10 minutos de palavra. Esta está fora dos padrões bíblicos. Igreja que passa 1 hora de louvor e 10, 15 minutos de palavra. Essa igreja está fora dos padrões bíblicos. Igreja tem que ter Bíblia. Tem que ter louvor, sim, mas tem que ter Bíblia. O povo conhecer a Deus, o povo ser visitado por Deus, o povo ser cheio do conhecimento de Deus. Aleluia! Devemos ter Bíblia. Altar foi construído por Deus para ter Bíblia. A Bíblia diz lá no livro de Esdras e Neemias, os grandes reformadores, a Bíblia diz que Esdras pegou um púlpito de madeira e ali começou a ensinar o povo acerca da lei do seu Deus. E ali houve uma grande restauração, houve uma grande restauração espiritual do povo, houve um grande avivamento através da sã doutrina do Senhor, através dos ensinamentos do Senhor. Avivamento só pode vir se for através, glória a Deus, dos ensinamentos da palavra de Deus. Queremos ter um avivamento, mas não passamos tempo com Deus, não passamos tempo com a palavra, não passamos tempo com a meditação da palavra de Deus. É impossível Deus fazer algo que esteja fora do padrão da tua palavra. Avivamento não acontece com barulho, avivamento não acontece com louvor, avivamento acontece através da palavra. É a palavra de Deus que atrai os céus, é a palavra de Deus que nos leva ao céu, é a palavra de Deus que nos enche de Deus. Aleluia. Glória a Deus. O que mais, pastor? A igreja dos apóstolos priorizavam a doutrina
a ressurreição de Cristo. Atos 4:33, 2:42, perseveravam na doutrina. Atos 4:33, e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição de Jesus Cristo, e todos eles haviam abundante graça. Meu Deus, olha aí, meus irmãos, os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição de Jesus Cristo, que é avivamento, que é poder sobre a igreja. Dá testemunho da ressurreição de Cristo, dá testemunho da ressurreição de Cristo. O Evangelho é Cristo, a esperança da glória. O Evangelho é Cristo. O Evangelho não é o homem no centro, mas é Jesus no centro. É o Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. O que mais? Então os apóstolos priorizavam a doutrina. Glória a Deus. O que mais? Atos 4:31. Eles anunciavam com toda a ousadia a palavra de Deus. Atos 4:31. Olha o que diz: e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Ah, como tem faltado a palavra de Deus em muitos altares. Como tem faltado esta palavra anunciada com toda a ousadia. Como tem faltado, por isso tem muitos altares mortos, sem fogo, sem poder, sem a presença de Deus. E tem muitos altares, olha aqui, eles oraram, eles pagaram o preço da oração, eles buscaram o Senhor, eles buscaram poder para anunciar a palavra de Deus. Eles clamaram a Deus, para Deus dar poder para eles anunciar com toda a ousadia a palavra. Pastor tem que clamar, obreiro tem que clamar, obreiro crente tem que buscar para poder anunciar a palavra de Deus com ousadia. Se nós não buscarmos, se nós não clamarmos a Deus que a palavra venha, nós vamos ser crentes mornos, crentes frios, crentes gelados. A disciplina hoje da palavra de Deus. Sem a palavra, sem oração, sem jejum, sem a disciplina da palavra, não vamos crescer. Não vamos crescer na graça, não vamos crescer no conhecimento. É por isso que você não cresce, por isso que você não tem crescido, porque não tem jejum, não tem oração, não tem palavra, não tem devocional com Deus, não vai crescer nunca. Vai ficar aquele crente minguado dentro da igreja, vai passar anos, vai estar do mesmo jeito. Se você não pegar a prática da disciplina, tem que ter disciplina, não pode abrir mão da oração, não pode abrir mão do jejum, não pode abrir mão da meditação da palavra de Deus, da busca pela palavra de Deus, da leitura da palavra de Deus. Os apóstolos meditavam, glória a Deus. O que mais? Atos 5:2. E muitos sinais eram feitos pelas mãos dos apóstolos. Quando colocamos Cristo no centro, os milagres começam a acontecer. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Oh, meu Deus. Atos 5:12. Vamos ver o que diz Atos 5:12. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Olha aí, quem passa tempo com Deus na palavra, Deus vai operar sinais. Por que os sinais sumiram, os milagres sumiram? Porque os pastores agora passam mais tempo com o povo, passam mais tempo com a internet, passam mais tempo cuidando da sua própria vida do que passar tempo com Deus na meditação da palavra. Aí vai trazendo aquele alimento raso no altar, vai trazendo aquela palavra seca, aquele sermão de 200 anos. Não, tem que renovar a mente, tem que renovar, tem que tirar esse odre velho, tem que tirar essa roupa velha e colocar um odre novo, um vinho novo. Glória a Deus, aleluia, bendito seja Deus. Então temos que nos renovar, temos que renovar dia em dia, buscar conhecimento, buscar mais graça, buscar mais poder, buscar mais unção, mais conhecimento da palavra de Deus. Então muitos sinais eram feitos pelos apóstolos, pelas mãos dos apóstolos. Glória a Deus. Quando você está compromissado com a palavra, Deus começa a confirmar. Glória a Deus. E Deus começa a atrair o povo. Milagres para atrair o povo, para mostrar a glória de Deus, para mostrar que Cristo está vivo, que Cristo ressuscitou. Glória a Deus. Milagre confirma. Em muitos lugares, Deus opera milagres para confirmar a pregação do Evangelho, mostrando a ressurreição de Cristo.
a nossa justificação. Glória a Deus. Que mais, pastor? A disciplina da palavra. Hoje você vai voltar a ter uma vida de disciplina, uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de leitura da palavra. Atos 6, 4, que diz a palavra de Deus. Olha como os apóstolos eram tão compromissados com a palavra de Deus. Olha, e com a oração. Atos 6, 4. Mas nós, olha que diz, mas nós, olha que sim, o verso 2, vamos ler o verso 2. E os 12, convocando a multidão, 2 discípulos disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Quantos pastores deixaram a palavra de Deus para servir as mesas? Não sai em festa, todo dia está em uma festa na casa do irmão, todo dia está servindo o irmão, todo dia está na casa de alguém, não tem tempo para a palavra de Deus, tem deixado a palavra de Deus, a prioridade da palavra de Deus para servir as mesas, estão preocupados com dízimos, estão preocupados com ofertas, quanto entrou, quanto preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Trocou a palavra de Deus pela mesa. Olha o que ele diz no verso 4: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. A disciplina da oração, a disciplina da palavra precisa ser colocada em prática. Por isso que às vezes a igreja não cresce, porque falta a palavra, falta a disciplina da palavra, falta a disciplina da oração. Temos que buscar a meditar na palavra. Deixemos as mesas, deixemos as coisas de lado e nos envolvemos com a palavra de Deus, para que a palavra de Deus se envolva conosco, para quando nós pedimos alguma coisa ao Pai, Ele nos conceda. Louvado seja Deus. Os apóstolos eram fiel. Ele sabia que a importância da mesa, sim, era uma coisa importante, mas tinha pessoas que Deus preparou dentro da congregação para cuidar desse assunto, para cuidar desse negócio, que obreiros foram chamados para cuidar da oração e da palavra. Glória a Deus, a disciplina da oração, a disciplina da palavra. Meu irmão, seja disciplinado na palavra. Minha irmã, seja disciplinado na leitura da palavra. Pastor, não estou entendendo a leitura da palavra. Continue lendo, que o Senhor vai te dar compreensão. Continue lendo, continue lendo. Tenha seu devocional com Deus. Tenha seu devocional com Deus, que você vai ser poderoso. Deus vai te encher da palavra. Deus vai te encher do conhecimento. Deus vai te encher de graça. Glória a Deus. Glória a Deus. E é mais, pastor? Mas é só para os pastores? Não. O conhecimento da palavra, aleluia, a disciplina da palavra é para todos. Atos 8:4, que diz? Atos 8:4, que diz? Glória a Deus. Garganta hoje não está muito boa, mas vamos lá. Atos 8:4 diz assim: olha, os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Até os que andavam dispersos era tão cheio da disciplina da palavra. A igreja primitiva era uma igreja disciplinada na palavra. Glória a Deus. Eles eram tão cheios da palavra que eles não tinham tempo para outra coisa a não ser anunciar a palavra de Deus. Oh, glória a Deus, como é bom ver um crente disciplinado na palavra. Ele não fala outra coisa, ele não fala de futebol, ele não fala das coisas do mundo, ele não fala das coisas materiais, mas ele fala, ele anuncia a palavra. Jesus Cristo diz: a boca só pode falar o que está cheio o coração. Do que está cheio o seu coração, meu irmão? Do que está cheio o seu coração, minha irmã? Se encha da palavra de Deus para você anunciar ela. A igreja estava sendo perseguida, pessoas estavam sendo encerradas na prisão, mas os que foram dispersos, eles foram anunciar a palavra de Deus. O que você está anunciando? Não perca tempo com as coisas desse mundo, mas se encha da palavra de Deus. Tenha uma vida disciplinada na palavra, tenha uma vida disciplinada na palavra, para que você possa anunciar o evangelho de Jesus. Seja disciplinado na palavra. E eles iam por toda parte anunciando a palavra. Não é só o pastor que tem que anunciar a palavra, não é só o obreiro que tem que anunciar a palavra. Você também é o portador das boas novas. Você também tem que anunciar a palavra. Mas você precisa ser disciplinado. Você precisa aprender a palavra. Você precisa saber o que você estava falando, o que você está falando. Jesus sabia o que ele estava falando. Jesus anunciou, glória a Deus, a palavra. Jesus ensinava a palavra. Glória a Deus. O que mais? Deixa eu correr aqui. Diz que a palavra de Deus, Atos 12, crescia. Quando nós anunciamos a palavra de Deus, o reino de Deus cresce. Olha o que diz Atos 12, 24.
Glória a Deus, após Herodes ser comido de bicho, por não dar glória a Deus, perseguição, após matar Tiago, meu Deus, após prender Pedro, mas Deus soltou, libertou Pedro da prisão. Olha aqui, Atos 12, 24, e a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Oh, glória a Deus, a igreja primitiva era uma igreja cheia do conhecimento da palavra, era uma igreja que vivia a palavra, é uma igreja disciplinada na palavra, por isso anunciava a palavra de Deus. Quando nós anunciamos a palavra de Deus com verdade, com favor, com graça, com entendimento, com sabedoria, o reino de Deus cresce. Louvado seja Deus. Você vê que o reino de Deus só cresce, só pode crescer se for através da palavra, não é através de louvor, artimanha, não é através da performance humana, não! O reino de Deus só cresce através da palavra, a palavra anunciada. Quem é a palavra? Quem é o verbo? É Jesus. A palavra de Deus só pode crescer, o reino de Deus só pode crescer se nós anunciarmos Jesus. Jesus que liberta, Jesus que cura, Jesus que liberta os oprimidos, Jesus que dá força aos cansados, Jesus que traz a paz, Jesus que desfaz as obras do diabo. Aleluia, esta é a palavra que nós anunciamos, essa é a palavra que nós anunciamos, a palavra da vida, glória a Deus, que é Jesus Cristo. Olha o que diz Romanos capítulo 10, versículo 9, versículo 8, mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. A palavra de Deus tem que estar junto de ti, a palavra de Deus tem que estar na tua boca, a palavra de Deus tem que estar no teu coração. Olha, e esta é a palavra da fé que pregamos. Oh, glória a Deus, quando a palavra de Deus está na sua boca, está no teu coração, está perto de ti, está dentro de ti, ela vai sair com fé, ela vai sair com uma espada de 2 fios que penetra a alma do pecador. Glória a Deus, ele vai dizer: Deus está falando comigo, Deus está falando comigo. Paulo diz: esta é a palavra da fé que pregamos. Glória a Deus. Oh, meu Deus, a ponto que o pecador vai olhar para esta palavra, vai se arrepender, vai crer na pregação. Mas esta palavra não pode ser coisa humana. 1 Coríntios capítulo 2, olha o que Paulo diz. Olha, quando ele foi à igreja de Corinto, olha o que ele diz: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavra de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, esse crucificado. Olha o verso 4, a minha palavra, oh glória a Deus, e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. A pregação, oh glória a Deus, não pode ser sabedoria humana, mas tem que ser em demonstração do Espírito Santo de Deus e de poder. A palavra que nós anunciamos, a palavra da fé que pregamos, não pode ser manipuladora para manipular as pessoas, mas tem que ser, glória a Deus, em demonstração do Espírito de Deus e de poder. Louvado seja Deus por sua palavra. Oh, querido, a disciplina da leitura da palavra, a disciplina do devocional da palavra, diariamente esta palavra vai enchendo, esta palavra vai nos enchendo, vai nos enchendo, vai nos enchendo, a ponto de nada nessa terra ter mais valor. Olhamos para estas coisas do mundo que são passageiras. Glória a Deus, quando a palavra de Deus entra, acabou o mundo. Glória a Deus. Que mais, pastor? Se eu correr aqui, os apóstolos pregavam somente a palavra de Deus porque foram ensinados por Jesus a pregar somente a palavra, somente a palavra, somente a palavra, somente as escrituras. Glória a Deus, somente as escrituras, nada mais, nada mais, nada mais, somente a palavra de Deus. Ela é fiel, ela não volta vazia. Oh, glória a Deus, assim como vem a chuva, vem a neve do céu, para não volta. Aleluia, assim a palavra de Deus que sai da boca dele, ela vai prosperar naquilo para qual Deus designou. Qual é a palavra? Para que Deus designou a palavra? Para salvar o mais vil pecador, que era eu e você. É a palavra de Deus, é a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Mas para isso, temos que ter uma vida disciplinada à leitura da palavra, à meditação da palavra, a prazer na palavra. Vamos lá ver o que diz a Bíblia no Salmo 1. Meu Deus do céu, como é linda a tua palavra,
Como é linda a tua palavra, Senhor. Glória a Deus. Salmo 1. Olha o que diz: antes tem o teu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Você tem prazer na lei do Senhor, meu irmão? Você tem prazer na lei de Deus? Você tem prazer na lei do Senhor? Glória a Deus. Você tem prazer na lei do Senhor? Glória a Deus. Você tem uma vida de disciplina na lei do Senhor? Você ama a lei do Senhor? Olha o que diz Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Glória a Deus. Bendito seja Deus. Você tem temido ao Senhor? Você anda no caminho da palavra? Você anda na presença de Deus? Vamos ver o Salmo 117. Vamos ver o Salmo 19. O que é que diz sobre a palavra de Deus? Tudo é pela palavra. Tudo é pela palavra de Deus. Glória a Deus. Nada acontece se não for através da palavra. Nada acontece se não for através da palavra de Deus. Salmo 19, que diz, Salmo 19, verso 7. A lei do Senhor é perfeita, refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Olha aqui o 10. Mais desejáveis são do que o ouro puro, sim, do que muito ouro fino, e mais doce do que o mel, o licor dos favos. A lei do Senhor, oh glória a Deus, quando entra no nosso coração, torna-se mais doce do que o favo do mel. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Oh, a vida disciplina, a vida de disciplina, Oséias 6:3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como eu vou conhecer o Senhor, pastor? Eu vou conhecer o Senhor através da palavra. Eu vou ser a vida de disciplina na palavra. Eu vou passar a conhecer ao Senhor cada dia. Cada dia. Vamos ver os conselhos que Paulo deu a Timóteo, para nós encerrarmos, que já foi quase 30 minutos. Meu Deus, como a hora passa rápido. 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4. Glória a Deus. Versículo. Vamos correr aqui. Vamos ver 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. Glória a Deus. Aleluia. Oh, meu Deus. Glória a Deus. Vamos ver aqui. 2 Timóteo 2. 2 Timóteo. Vamos ver aqui. 2 Timóteo, capítulo 2, 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Olha aqui que olha o que Paulo está dizendo. Que maneja bem a palavra da verdade. E só pode ser através da disciplina, a disciplina espiritual. Como vai apresentar a Deus? Como vou apresentar a Deus? Como eu vou apresentar a Deus se eu não tenho uma vida de disciplina? Vamos ver o que mais aqui. Olha o que ele diz aqui na primeira carta de Timóteo, capítulo 4. Ele diz, no versículo 13 em diante, persiste em ler. Olha, persiste em ler, disciplina. O que mais? Versículo 15, versículo 14, não despreze o dom que é em ti. Olha aí, meu Deus, não despreze o dom. Todos nós recebemos esse dom. Persiste em ler, não despreze o dom. Medita estas coisas, medita na palavra. Que mais? Ocupa-te nelas, ocupa-te na palavra, ocupa no devocional, ocupa-te na disciplina da palavra, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Você quer que tenha um aproveitamento, quer que a tua vida seja manifesta? Medite na palavra, persiste em ler. O que mais que ele diz? Deixa eu correr aqui. Tem cuidado de ti mesmo e da sã doutrina. Olha de novo a doutrina. Olha aqui, persevera na disciplina da palavra. Persevera, Timóteo, persevera. Olha o que ele diz. Quando você persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvará tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Os que te ouvem vão se encher de Deus. Os que te ouvem vão valorizar a palavra de Deus, vão crescer no conhecimento, vão crescer na disciplina contigo e vão ser frutíferos.
Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Glória a Deus. E assim nós fechamos aqui, meus irmãos, com esse estudo da palavra. Glória a Deus. Versículo 9 diz, 1 Timóteo 4:9, esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Eu quero concluir com 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Olha aqui. Versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Você tem aprendido, você já sabe o que deve fazer. Glória a Deus. O que mais? E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que pode fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Olha aí, gente, a palavra de Deus pode te fazer sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Olha o que ele diz no verso 16: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente instruído em toda boa obra. Glória a Deus. Medite nisto, que Deus te dará compreensão. Guarda a palavra, tenha uma vida de disciplina da palavra. Acorde de manhã, leia a palavra. De dia, medite na palavra. De noite, ore a palavra. Medite na palavra, leia a palavra. Dorme com a palavra. Glorifica a palavra, que Deus vai te dar compreensão. Você vai crescer em graça. Você vai crescer em conhecimento do Senhor. Glória a Deus. Você nunca mais vai ser o mesmo. Você vai ser um homem. Você vai ser um homem cheio da graça de Deus, da glória de Deus. As pessoas vão querer te ouvir. As pessoas vão querer ouvir a tua ministração. As pessoas vão querer ouvir o teu conselho. Glória a Deus. Você vai levar pessoas para o reino de Deus. Você vai tirar pessoas das trevas e transportar para a luz. Você vai tirar pessoas do reino de Satanás e vai transportar para o reino de Jesus Cristo. Glória a Deus, vamos orar. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus eu oro, abençoando, Senhor, a vida dos irmãos que vão ver esse vídeo. Oh Deus, a disciplina da palavra, onde, meu Deus, a tua palavra diz em 2 Pedro 3,18, que é para nós crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus eu abençoo a vida de cada um, Pai, que eles possam crescer, Senhor, na oração, no jejum e na meditação, no conhecimento da palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém e amém e amém.